nos libertou, nos deu o Espírito Santo para nós trabalharmos, envolvermos pessoas. Agora sim, então, vamos receber a professora Esther e vai trazer a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos da igreja, com a paz do Senhor, amém. Amém. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. A palavra que eu quero falar para os amados irmãos é mais um complemento, porque o pastor Ademir já pregou a minha pregação por mim, que não é minha, e é do Espírito, na verdade. Mas se os irmãos me acompanharem, é um livro que a gente vem estudando já faz uns meses. 1 Timóteo, não é nem o segundo, é o primeiro, capítulo 4. Primeiro Timóteo 4. Com um complemento só do que o pastor Thelma já nos ensinou, que a gente já aprendemos também com o pastor Ademir, e que aprendemos todas as vezes que a gente abre a Bíblia, porque isso é o que tem de tão transformador, que é a palavra do Senhor, que independente de quantas vezes a gente lê a mesma palavra, sempre vai agir de uma maneira diferente ou de uma maneira igual, conforme é o desejo de Deus de agir no nosso coração. 1 Timóteo 4 começa dizendo assim, são 16 versículos, são bem curtinhos para vocês me acompanharem. Começa dizendo assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética e com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Então, essa é a palavra de Paulo para Timóteo e de Cristo mais uma vez com a sua igreja. E cada vez mais a gente vê a importância desse conselho de Paulo e de Timóteo naqueles tempos e até hoje. Os irmãos podem se assentarem? Aqui, como a gente aprendeu as cartas de Timóteo, as cartas de Paulo a esse iniciante no Evangelho, vamos dizer assim, a esse jovem pastor, é uma das cartas que é destinada a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. A gente também tem uma outra carta depois que também, juntando essas três, são as cartas que são dedicadas aos pastores, porque Timóteo foi colocado em uma posição aqui para pastorear
a igreja de Éfeso. Timóteo era discípulo de Paulo, acompanhou Paulo por um tempo, pregou por um tempo e agora Paulo decide enviar Timóteo a Éfeso, porque Éfeso estava sendo uma cidade que estava dando muito problema para Paulo. Chegou a Paulo muita reclamação da cidade de Éfeso como uma cidade não só hipócrita, mas uma cidade egoísta, e não só da cidade, mas o que é pior ainda, dos próprios cristãos. Os próprios cristãos de Éfeso eram hipócritas e egoístas. Os ímpios não têm que prestar conta, mas os cristãos têm. Então imagina Paulo ouvindo o que acontece na igreja de Timóteo, na igreja de Éfeso, e Timóteo indo passar esse recado de Paulo. Imagina a coragem que Timóteo teve que ter como um jovem de falar: olha, Paulo enviou uma carta chamando a atenção de vocês e eu vim aqui para ajudar vocês nisso. A carta de 1 Timóteo abre falando sobre a advertência aos falsos mestres. Então já no primeiro capítulo a gente já sabe do que vai se tratar essa carta dos falsos mestres da lei, essas pessoas que se acham que são mestres da lei, que acham que veste aquela aparência de um coração puro, que veste uma aparência de mestre da lei, quando aqui no 1 versículo 7 fala: querendo ser mestre da lei, quando não compreendem nem o que dizem as coisas das quais fazem afirmações tão categóricas. Ou seja, essas pessoas estão falando de coisas que nem elas sabem e estão tentando julgar essa igreja. Então está falando: olha, tem mestre entre vocês que não sabe o que está falando, está pregando e vocês estão dando palco para eles. Paulo já começa falando a Timóteo sobre isso. Depois, Paulo fala da graça que foi revelada para ele. Ele fala que Cristo veio ao mundo para salvar o pior dos pecadores, a todos os pecadores, aqueles que são os escolhidos, dos quais eu sou o pior. Paulo fala isso: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas Paulo fala: se para mim, que era o pior dos pecadores, que era o perseguidor da igreja, ele me alcançou com misericórdia, para que nisso ele demonstrasse a grandeza da sua paciência, me usando como exemplo. Então Paulo se coloca como exemplo, dizendo: olha, não tem pecador pior que eu, e Deus escolheu me salvar. Então para você hoje que crê em Cristo, tem esperança. Essa é a mensagem de Paulo para essa igreja. Se você acreditou num falso mestre, se você caminhou errado por um tempo, seguindo uma heresia, seguindo uma teologia ruim, agora tem a esperança de em Cristo, que salvou o pior dos pecadores, que assim como Paulo se intitula, Deus também vai te salvar. Qual que é o meio? Qual que é a forma? A gente acabou de ler no capítulo 4. Diz que Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Quem que ama a Deus? Como você já repetiu, aquele que obedece os seus mandamentos. Como que demonstra que Cristo amou tanto o mundo porque ele morreu para aqueles que não mereceram? Então a gente encontra um padrão em tudo. A gente não merecia, a gente individualmente éramos o pior dos pecadores. Se Paulo, maior que nós, se intitulava assim, quem que nós somos perto de Paulo? Então aqui Paulo está instruindo essa igreja, está aconselhando essa igreja: olhe ao seu redor, como também é enviado o Apocalipse, aquelas cartas: olhe ao redor, veja como você está errada e tente melhorar. Ele envia isso. No 2, ele já fala da adoração, como deve ser feita a adoração, sem ira, sem discussões, que naquela época também, na igreja de Éfeso, tinham mulheres que vinham com essa má teologia, que escutavam as pessoas, esses falsos mestres falar dessa teologia ruim, chegavam na igreja e queriam pregar. O problema aqui, Paulo não está falando que o problema especificamente é as mulheres pregarem, mas é as mulheres pregarem de forma errada. Imagina uma igreja que está contaminada de má teologia,
contaminada de heresia. Éfeso, uma das cidades mais idólatras. A gente vê quando eles passam lá em Atos dos Apóstolos, a gente tem aquela experiência que eles passaram por Éfeso e foram endeusados, e eles não são aquilo que Éfeso queria que eles fossem. Eles não são deuses na terra, eles são filhos de Deus vivo e eles têm autoridade, mas não em nós. Não era eles que tinham autoridade, o nome de Cristo que tinha autoridade. Paulo continua, no capítulo 3, ele fala dos bispos e diáconos, como que o bispo deve agir, como o bispo deve ser, como os diáconos devem ser. Aqui, as mulheres, como as mulheres devem ser, não caluniadoras, sóbrias, confiáveis em tudo, como que devem ser aquelas pessoas que servem a Cristo. Aqueles que servem a Cristo devem servir tão bem que eles alcancem uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Isso está no 3:13. E daí tudo isso para chegar no 4 e dizer o quê? Vocês têm heresia no meio de vocês. Vocês têm má teologia. Como que a gente vai consertar isso? No versículo 1 fala, o Espírito diz claramente, isso não vai ser consertado de um dia para o outro. Isso não é uma coisa que vai sumir, ao contrário. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, não é uma coisa apenas daquele tempo. É uma coisa dos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Mas daqui vai só piorar. Então, naquela época, já tinha um alerta para nossa época. Vai ter pessoas que vão escutar essa má doutrina, essa heresia, e eles vão abandonar. Em outras traduções, fala da apostasia, eles irão apostatar. Eles como diz o nosso livro que a gente usa de guia para o estudo, diz que eles vão se arrepender de ter se arrependido, eles vão se arrepender de ter encontrado a Cristo. Eles vão abandonar a fé cristã por causa dessa má influência desses mestres. Eles foram pregados uma doutrina que é uma doutrina que aqui especificamente a gente conhece, o tal do gnosticismo. O gnosticismo, eles propagavam que os anjos eram bons, mas que Deus, ele não era Deus. Ele, por meio de anjos que se comunicavam, uma coisa bem esquisita, que não tem nem, até hoje em dia continua sendo uma coisa bem confusa, na verdade. O gnosticismo pregava, eles desprezavam a matéria, dizendo que o homem pode salvar a si mesmo. Ou seja, eles excluíram a melhor coisa do Evangelho. Qual que é a melhor coisa do Evangelho? Que Cristo nos salvou através da cruz. A gente não merecia, a gente é pecador, a gente é miserável. Como que a gente vai conseguir ser salvo? Por meio da cruz. A gente entende isso, mas as pessoas que não querem aceitar essa verdade creem em qualquer outra coisa que afague o ego delas. E naquela época isso agradava o ego, porque eles acreditavam que o homem poderia salvar a si mesmo. O homem, talvez a matéria em si, o corpo, era totalmente ruim, mas o espírito era bom. Então, se eles gastassem a vida deles procurando a sabedoria, procurando obter um conhecimento superior, eles alcançariam a salvação, eles seriam recompensados. Então, eles negavam a cruz de Cristo e Cristo como o único Salvador, porque eles acreditavam que eles podiam ser salvos e se comunicar com Deus através de anjos, porque Deus não era... Enfim, é uma coisa bem confusa, é uma coisa bem estranha. Mas, resumindo, o pior tópico dessa doutrina, o íntimo dessa doutrina é isso. Eles negam que Cristo é o Salvador. Qualquer coisa que nega que Cristo é o Salvador é anátema. É uma coisa que não presta. A gente descobre isso ali nas últimas cartas. Deixa eu ver com os irmãos para falar com mais certeza. Deixa eu encontrar qual das cartas pequenas que tem isso. Antes de Apocalipse, se eu não me engano é em João que fala. Não sei se é em João. Deixa eu ver. Dos anátemas. Não, é que tem outro além disso.
Deixa eu ver. Tem uma dessas... Peraí. Aqui, ó. 2 João, achei. Tem essa dos anátemas, que tudo aquilo que pregar algo contrário a Cristo é anátema. Mas tem uma outra passagem que agora vocês vão estar podendo grifar na Bíblia e também lembrar como uma alternativa. É 2 João. Eu lembrei. É 13 versículos. É um dos menores capítulos. Lê em 5 minutinhos. E é uma verdade que deve ser guardada em nosso coração. Tudo aquilo que nega Cristo como Salvador é anátema. Tudo aquilo que nega Cristo não é para a gente nem receber em nossas casas. Aqui, 2 João, versículo 7. Não tem nem o primeiro capítulo, porque é o único capítulo. Versículo 7 diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante dessas obras malignas. E ainda termina falando que aqui o autor ele tem muito para continuar escrevendo, mas ele quer muito poder ir para o lugar que ele está escrevendo e falar pessoalmente. Então imagina quantas mais preciosidades teria saído se ele continuasse escrevendo, mas o foco é esse. Ele fala abertamente que aquele que nega que Cristo veio em corpo, aquele que não confessa Jesus Cristo é o anticristo. Então aqui está falando plenamente, ele está falando, olha, tenham cuidado, tenham um zelo para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, ou seja, tenham cuidado de você não acabar com a pregação do evangelho crendo em outras coisas. Tenha cuidado, como se fosse Paulo falando para Timóteo, tem cuidado para que esses falsos mestres que estão aí dentro da igreja de Éfeso não continuem se multiplicando a ponto de trocarem completamente a cruz pelo ego deles mesmos. Então aqui em 2 João é mais uma alternativa da gente lembrar também do que é, não é apenas anátema, mas também é considerado anticristo. Então é uma coisa muito perigosa. Então agora vocês imaginam por que Paulo dedicou duas cartas inteiras. A primeira mais específica dos falsos mestres, a segunda vai tratar de outros problemas, porque tem mais problemas, uma igreja é isso, mas o melhor de tudo é que através disso a gente tem Cristo, que nele a gente consegue ser melhor. Então esse é um conselho, porque Deus ainda se importa com essa igreja. Paulo ama essa igreja, é por isso que ele está mandando isso. E ele está falando, olha, esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, ou seja, eles nem sentem mais, eles não se importam se vocês estão sendo salvos ou não, eles acreditam nisso e eles vão falar nisso. Eles proíbem o casamento, eles proíbem o consumo de alimentos, ou seja, eles proíbem coisas que não faz sentido proibirem. Eles estão proibindo coisas que eles acham que não é certo, sendo que tudo é santificado pela palavra de Deus e por oração. Então eles estavam proibindo coisas que, no final das contas, tornava o evangelho, nem evangelho, esse falso evangelho mais difícil de ser seguido. E no final eles acabavam conseguindo o que eles queriam, que era fazer essas pessoas abandonar e apostatar da fé, porque eles começavam a trocar a fé por essa má fé, por essa teologia ruim. E no 6 está o tesouro de tudo isso. Fala, olha, Timóteo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom ministro de Deus, nutrido com as verdades da boa doutrina que tem seguido. Então o conselho é, Timóteo, transmite essas instruções, rejeite as fábulas profanas. Naquela época tinha até fábulas que pegavam a coisas que aconteceram no Antigo Testamento e modificavam para ser o que se encaixava na doutrina
Então, uma coisa terrível de ser feita com a palavra. Então, aqui está falando, está chamando isso de fábulas profanas. E daí ele fala que se você transmitir isso, se você transmitir essas instruções, esse conselho, se você pregar o evangelho da maneira decente, você será um bom ministro em Cristo Jesus, nutrido com as verdades, ou seja, alimentado pelo Espírito, alimentado daquilo que é bom, daquilo que é santo, daquilo que é puro, porque a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus contém as características que o próprio Deus transmite, porque Deus ele não faz nada que seja contrário à sua própria natureza. E aqui está dizendo, no 8, o Espírito... E daí até tem uma coisa aqui, que no 8 fala que o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. Ele ainda compara, ele está falando, olha, aqui é engraçado, porque tem gente que olha isso e fala, não, Paulo está falando mal do exercício físico. Aqui ele está falando, não, ele está falando do exercício físico é de pouco proveito, porque ele compara uma coisa que só é válida no agora. O exercício físico, a alimentação, mas de forma mais estrita, ou seja, o exercício físico, tu vai lá, tu vai se exercitar. É uma coisa que vai ser estritamente para o teu corpo. Agora, e ele pega isso e ele compara a piedade, que tem promessa para a vida presente e futura. Então ele não está falando, olha, não é para você se exercitar. Ao contrário, ele está pegando o exercício físico para falar, se o exercício físico já é bom, já produz vocês coisas físicas boas, traz um físico bom, traz o joelho de não doer, traz o braço, traz o ombro de não doer. Imagina a piedade, que não só pode te dar uma vida agradável aqui na Terra, como a vida eterna também. Ele está trazendo uma coisa, olha, se o exercício físico já é bom, e só traz para o corpo físico, imagina aquilo, que é a piedade. Que também a gente pode abrir mais um pouquinho, que é o amor, que é a fé, que é essas coisas que a gente vai colher frutos, não no agora, não só no nosso corpo, mas sim eternamente. É isso que Paulo está falando para Timóteo aqui. E ele está falando, essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação, porque a gente tem colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. E daí ele termina ordenando, que ele fala, ordene e ensine essas coisas, ou seja, Timóteo, pregue essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, ou seja forte, Timóteo. Ordene, ensine, mostre essas coisas. Seja um exemplo. Mostre não só falando, mas os seus atos. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, pregando a palavra, tendo entendimento na palavra, como no procedimento, nos teus atos, no amor, na fé e na pureza. Havia muita imoralidade sexual na cidade de Éfeso, então a pureza era uma maneira também, além de tudo isso, a pureza também era uma maneira de se destacar como cristão, mostrar a diferença. E ali no 13 ele fala, dedique-se à leitura pública da Escritura. Aqui eu acho que é a 5ª vez já que ele menciona a palavra do Senhor e a leitura pública da Escritura e como que deve ser pregado o Evangelho, porque como que vai haver essa correção de uma teologia ruim? Como que isso vai ser apagado, não apagado, mas mudado nessa igreja? Como que essa igreja vai conseguir expulsar esses falsos mestres e ser melhor agora? Através da leitura pública da palavra, a exortação e o ensino. Isso é o que Paulo fala, isso é o que nós sabemos e que nós praticamos aqui, graças a Deus, e que isso venha cada vez se multiplicar, porque esse é o conselho. Ele fala, não negligencie o dom, ou seja, não guarde esse dom, ao contrário, pregue a palavra, não seja seletivo. Os falsos mestres, eles eram seletivos, eles pregavam a pessoa que eles achavam dignas. O evangelho não é para os dignos, é para aqueles que reconhecem que são pecadores e querem ser melhor em Cristo Jesus. Ele termina falando, seja diligente nessas coisas, vigie nessas coisas, siga nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas.
Timóteo, isso vai custar a tua vida. Atente-se bem para ela, para a doutrina e persevere nesses deveres, porque agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Então, essa é a maneira de Timóteo salvar não só a sua vida, quanto a dos seus colegas, a dos seus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que são membros dessa igreja e aqueles que ainda vão ser. Então, esse é o perigo de uma má teologia, como está escrito aqui, mas também é a maneira de fugir dessa má teologia, de fugir dessa libertinagem dentro da igreja. Porque eles, naquela época, eles eram muito espertos. Eles entravam na igreja se passando como crente e assim eles iam soltando aquela sementinha do maligno, abrindo entrando as raposinhas lá dentro, como tem aquela palavrinha. Eles eram aquela laranja podre no meio. Vinha uma pessoa, contava para outra, e isso já tinha um grupinho que falou: no dia 20 a gente vai sair da igreja tudo junto, vamos fundar uma outra igreja. Já tinha tudo planejado, já tinha os planos tudo feito, e a igreja estava ficando desfalcada e com uma má teologia, e os irmãos que ainda permaneceram santos, eles estavam batalhando. Então Paulo fala: vai lá, Timóteo, pregue isso, e fala que através da palavra, se eles pregarem a palavra, se eles forem fiéis à palavra, se eles forem fiéis à verdade e pregarem o que é verdade, a mentira vai se mostrar. E quem conhece a verdade não quer mais a mentira, porque quem conhece a luz de Cristo não vai querer voltar atrás. E se voltar atrás não vai conseguir permanecer, porque ele não é para aquele lugar mais. Então essa é as boas novas de Cristo que deve ser pregada, que Paulo aconselha Timóteo a pregar e que é transmitida a nós, para a gente transmitir nos dias de hoje. Então é nessa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos. Eu devolvo a palavra à pastora Ademir nessa noite. Amém. Graças a Deus. Aí então a palavra do Senhor, né, irmãos? Aquele que tem ouvido, ouça, né? Então, como